Pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus para a tua vida. Espero que você, a sua família, seu lar estejam bem. Se não tiver, vão ficar pelo poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Eu quero dizer para você que Jesus está voltando. A volta de Jesus está mais perto do que nunca. Mas talvez você que vai ver e ouvir esse meu vídeo vai dizer assim, essa história é velha. Porque eu hoje estou, talvez você esteja hoje, vamos supor, com 50, 60, 70, 80 anos, não sei quantos anos tu tá. E tu já ouviu falar dos seus avós, e você vai dizer assim, e os meus avós ouviu dos avós deles, dos tataravós deles, que Jesus estava voltando. E até hoje nada, ou seja, Jesus parece que está atrasado, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus não está atrasado, não. A vinda de Jesus está mais próxima do que nunca, sim. E eu quero que você entenda uma coisa, que o tempo aqui para nós neste mundo não é o mesmo tempo que é lá no mundo espiritual. Eu quero que você entenda que aqui para nós as coisas não funcionam do mesmo jeito que funcionam lá, não. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome. Então você precisa entender que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. E o nosso tempo não é o mesmo de Deus. Jesus é bom e maravilhoso. E eu quero te provar isso na palavra, porque eu tenho que te dar respaldo bíblico naquilo que eu estou falando. Por isso que ministração tem que ter palavra. Aqui em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8, está escrito assim, ó. Há, todavia, uma coisa, amados, que não devereis esquecer, de que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, se seu avô tinha 10, 20 anos, 30 anos, 90 anos, 100 anos, não interessa, não funciona para Deus assim. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então, o tempo de Deus não é o meu, não é como o meu, como o seu, não funciona assim. E talvez você nunca reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você nunca se entregou ao Senhor. Eita Deus maravilhoso. Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens. Jesus é a salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele ninguém acessa o reino dos céus. Marcela, eu creio em Jesus Cristo, mas nunca assumiu ele como seu Senhor. Nunca abriu a tua boca e confessou diante dos homens que Jesus... Marcela, ele precisa? Precisa, eu vou te provar que precisa. Você abre a tua Bíblia aí. Por isso que é bom ter Bíblia e ler e se alimentar da palavra de Deus. Romanos 10, versículo 9. Nós vamos ler juntos para você entender. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome. Então, Romanos 10, a partir do versículo 9, está dizendo assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A salvação vem por meio de Cristo. Mas para isso você e eu precisamos crer com o coração também. Né? Confessar com a boca e crer com o coração. Quer ver? No versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa a respeito da salvação. Então, se você crê em Jesus de boca para fora, meu irmão, faz uma análise da sua vida, minha irmã. Você crê mesmo em Jesus? Você nunca reconheceu ele como Senhor? Tá ainda a tempo. Talvez hoje seja o seu último dia aqui nessa terra. E se partir daqui desse jeito, pode ter certeza que não vai entrar no céu. É a Bíblia. Jesus é o Salvador. Eu preciso assumir ele como meu Deus. E a Bíblia vai nos dizer que quando nós reconhecemos Jesus como Senhor, confessa, né? Reconhecendo que ele realmente é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ele é a salvação. E aí você vai e fala: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor Jesus. Eu te reconheço como meu Senhor, meu Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Só tem um nome escrito no livro da vida, aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. E hoje eu quero ministrar salvação para tu. Foi dessa forma que Deus ministrou no meu coração, eu quero ministrar para tu também. Em Mateus capítulo 14, versículo 22, nós vamos ler os versículos aí, tá bom? Logo a seguir, compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar, a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Versículo 23. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho.
Em caindo a tarde, lá estava ele só. E eu quero aqui falar contigo de um princípio muito importante. Jesus, ele orava assim, não somente sozinho, mas com os discípulos também. Mas ele tinha um momento de intimidade, de relacionamento com Deus Pai. E ele tirava esse tempo para se relacionar com o papai. Você tem feito isso? Versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, lá no meio do mar, andando por sobre o mar. Versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. Versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Esse cara é ousado. Para aceitar Jesus como Senhor, reconhecer Ele, você tem que ser ousada, tem que ser ousado. Não tem? Tem que tirar o pé de onde você tá, dar um passe e falar: Jesus, olha só, até hoje eu nunca reconheci o Senhor como meu Deus, não, tá? Como meu Senhor e Salvador da minha vida, não. Mas hoje eu te reconheço, tô dando um passo de fé, porque eu creio. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome. Versículo 29. E disse-lhe: vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Aqui também não vai dizer quantos pés Pedro deu sobre as águas, se foi 2, se foi 3, se foi 4, mas ele foi o único dos discípulos que andou sobre as águas. Aleluia! Ele é muito ousado, eu quero ter essa espírito de ousadia de Pedro. E todos nós temos um pouquinho da covardia de Pedro dentro de nós, tá bom? Não pensa que não tem, não, que tem. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quem salvou Pedro aqui? Foi Jesus. Nenhum dos discípulos pulou fora do barco e foi ajudar Pedro. Então eu quero que você entenda o seguinte: se sua mãe serve o Senhor, ela vive na casa de Deus, ela tá lendo uma Bíblia, ela tá orando, e você acha que quando ela for, né, você vai grudar na saia dela, que através da sua mãe você vai entrar no céu, porque você grudou nela, na fé dela, na intimidade que ela tinha com Deus, que foi ela que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, e através dela você vai entrar no céu. Você está muito enganado, muito enganada, porque a salvação ela é individual. Eu posso orar por ti, para que você receba o Senhor, que você crê em Jesus Cristo. Mas quem tem que reconhecer Ele, abrir a boca, crer com o coração, confessar com a boca, é tu. Quem tem que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é tu, não sou eu. Não é tua mãe. Os pais pagam os preços pelos filhos. Elas oram, eles oram. Mas quem tem que dar o passo de fé é você. Talvez você está na vida toda atolada, todo atolado. Ah, Jesus não quer mais saber de mim. Você não sabe a vida desgraçada que eu vivo. Nós lemos aqui o quê? Pedro saiu dentro do barco. Talvez o barco seu seja o lamaçal do pecado. Seja os vícios aí que tá te prendendo, te amarrando. Seja algo de ruim que você fez. Tá dentro de um barco. Mas seja ousado e ousada como Pedro. Dá um passo de fé. Vá até Jesus. Salva-me, Jesus. Grita pelo nome de Jesus. Porque mesmo já atolado aí, ele vai te puxar. Ele vai salvar, porque ele é o único que pode nos salvar. E eu amo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que quem que perdoa pecado é Jesus. Que ele não somente nos perdoa, mas ele nos purifica de todo o nosso pecado. E eu gostaria de te dar versículos e capítulos da palavra de Deus para que você entenda. Aleluia, Jesus. Eu vou ver se eu acho aqui para você, mas eu vou falar aqui para você. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim: se confessar com a boca... Calma aí. Deixa eu procurar aqui, porque eu preciso... Aqui, João, glória a Jesus. Eu preciso mostrar para você que se você confessar com a sua boca
seus pecados ao Senhor, Ele vai te perdoar. Aqui, ó. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessar os nossos pecados, que é com a boca que se confessa, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha para você ver. Não há pecado que Jesus não possa te perdoar e te purificar. Ele vai te limpar. Ele vai te transformar numa nova pessoa. Mas eu e você precisamos permanecer em Cristo Jesus, buscando. Porque nós ainda não partimos deste mundo. Aqui nós vamos pecar, nós vamos errar, mas você precisa ter uma vida com Deus. Buscando no Senhor. Tá todo dia buscando em Deus, fazer a vontade do Senhor, botando a palavra para dentro, porque ela é uma água limpa, ela nos purifica, ela nos limpa. Aleluia, Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, se você nunca fez esse ato diante do Senhor, faça hoje. Marcela, mas como que eu tenho que fazer? Faça do teu jeito, me fala assim. Você pode dizer assim, Senhor Jesus, diante de ti agora eu me coloco. Eu sei que tu és o único que perdoa pecados. Eu sei que o Senhor é o único que é salvador. Eu sei, Jesus, que sem o Senhor eu não entro no céu. Sem o Senhor minha alma está perdida. Mas neste momento agora, eu reconheço o Senhor como Senhor e Salvador, como Deus da minha vida. Eu reconheço o Senhor. Perdoa os meus pecados. E escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Nós precisamos confessar, é o que nós lemos lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Com a boca, crer que ele morreu e que o próprio Pai, Deus Pai, o restou dentre os mortos. Esta é a palavra para mim e para você. Jesus está mais perto do que nunca, sim, a vinda dele. Como a Bíblia diz que ele vai vindo nas nuvens, né? Essa é a salvação que hoje eu estou pregando para você. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Que todos os dias ele vem para 2, 3, 10, 20, ele vem para uma pessoa. E talvez daqui a alguns minutos, ou amanhã, ou depois, você não tem mais chance, você perdeu sua chance. Deus é misericordioso aqui, agora, a terra. Aqui ele é misericordioso comigo e com você, mas depois que morrer, ele não vai ter mais misericórdia, porque ele te deu chance. Não tem como você tentar se justificar com Deus. Ah, eu não sabia. Não, você sabia sim, você que não quis. Você o rejeitou. Eita Deus, maravilhoso, porque ele cuida de mim e de você, deixou a palavra. E para fechar, João, não é 1 João não, tá? É João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o teu único filho, unigênito, para todo que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer é no inferno. Ele entregou o teu filho para mim e por você. Morreu por mim e por você, pecadores. Se sacrificou por mim e por você, para que nós pudéssemos ter uma vida boa aqui nessa terra. Boa em que sentido, Marcela? Servindo ao Senhor, passando por tripulação, mas sabendo que nós temos um Deus que está cuidando da gente, um Deus que dá uma saída. Saber você e eu que nós temos um Deus que depois que partir daqui, nós vamos acessar o céu graças a Ele, ao sacrifício que Ele fez por mim e por você. E infelizmente, nem todos querem saber de Jesus. O sacrifício dele foi para todos. Mas a Bíblia também vai dizer que nem todos vai ser salvo, porque nem todo mundo quer saber de Jesus. Quantos aí viram a cara para Jesus? Você crê em Jesus? Eu não. Você quer saber de Jesus? Eu não. Tô nem aí. Agora não, deixa eu me divertir primeiro, depois eu vejo se eu assisto Jesus ou não. Assim como ele vai vir nas nuvens num piscar de olho, muitas almas tá indo embora assim, ó, em um piscar de olho. Uns vai dormir, não acorda mais, outros saem de casa, sofrem um acidente, outros saem de casa, acontece tanta desgraça com eles que eles não têm nem tempo para se arrepender, para reconhecer Jesus. Nem tem tempo. Uns não têm tempo não, uns têm, outros não têm. Talvez seja você. Talvez você não vai ter tempo, né? E o seu tempo é agora de reconhecer Jesus. Esta é a palavra, a ministração para nós, do meu jeito, da minha forma, mas eu sei que o Senhor vai falar muito ao teu coração. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que tudo que possa impedir você de reconhecer Jesus caia por terra em nome do Senhor Jesus. Liberta essa pessoa, Senhor, de todas as mentiras do diabo. Livra ela, Senhor, em nome de Jesus.